Dizem que maternar é como aprender uma nova dança. Ninguém nasce sabendo todos os passos, mas com o tempo, o corpo encontra o ritmo. No começo, pode parecer desajeitado, cansativo e até fora do compasso. Mas pouco a pouco, a gente descobre que não existe um único jeito ou um jeito certo de dançar. Cada mãe, cada pai, cada família cria sua própria coreografia. E talvez você que está aí nos ouvindo também já tenha sentido isso. A sensação de estar ensaiando passos novos todo santo dia. De errar, de recomeçar, de improvisar quando a música da vida muda de repente. Porque a maternidade e a paternidade não vêm com manual, gente. Vêm com tentativas, com tropeços, mas também com momentos de sintonia perfeita, que emocionam como o mais bonito dos espetáculos. Hoje, vamos conversar com dois grandes artistas que levam a cultura e a dança para milhares de pessoas, mas que também vivem, dentro de casa, os desafios e as delícias de serem pais. Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. E essa é também sua rede de apoio. Se você gosta do conteúdo, já deixa um like e compartilha com outras mulheres. Roda a vinheta. Hoje, recebemos Soneca e Ercília, casal de dançarinos, campeões nacionais inclusive, coreógrafos, professores, meus professores e empresários, donos da Sonho Escola de Dança. O Soneca ainda é educador físico e a Ercília atua no ramo da saúde pública e está fazendo mestrado. Ah, minha gente, e eles também são pais. O Soneca é pai do Cauã, de 10 anos, e os dois são pais da Aurora, de 2 aninhos. Eles vivem a arte no palco e a maternidade e a paternidade em casa. E hoje vão dividir com a gente como equilibram tudo isso. Bem-vindos ao Vita Materna, gente. Obrigado. Ai, eu tô tão feliz de vocês estarem aqui. Muito bom compartilhar, né? Um pouco da nossa rotina. E é isso. E assim, vamos começar pela rotina, né? Como? Assim, quantas horas tem o dia de vocês? Porque eu gostaria que tivesse bem mais de 24, ia ajudar bastante. Mas como conciliar, assim, trabalho, filho, né? Os projetos de vocês que vocês retomaram, né? Assim, como? Como que isso é possível? Exatamente. A gente, hoje, como você falou, né? A gente tem em comum, né, de trabalho a escola de dança, né? A gente empreende e a gente também dá aula na estrutura, né? Na escola. E Ercília tem o trabalho dela e tem um mestrado. Como ela falou, eu não sei como é que ela consegue, de fato, organizar tudo em 24 horas. Sério mesmo. Deixa eu tirar só uma dúvida aqui, bem materna. Eu não sei você, mas eu fiquei com o meu cérebro… Ainda estou com o meu cérebro absurdamente prejudicado. De verdade, assim, na gestação, a minha memória foi embora. Aí eu achei que com o tempo ia melhorando. Ela deu uma piorada agora, quando a Alice completou, uns 8 meses. Eu tava esquecendo palavras. Sim. Assim, eu tava conversando contigo aqui e de repente eu esquecia palavras. E aí, retomar, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro, né? Exige muito foco, exige concentração, exige lembrar das coisas. Eu leio muito. Eu não consigo. Eu ainda não consigo. Assim, a minha entrega profissional, ela… Tá, como é que você estuda para o mestrado? Como é que faz isso? O desafio começou antes do mestrado. Porque o mestrado eu entrei agora, ela já estava com 1 ano e pouquinho, né? Isso. Eu entrei no começo desse ano. O desafio foi dar aula na universidade, que eu voltei com 4 meses. Então, Caramba. já foi o meu primeiro impacto. Né? Eu dava aula nessa questão para o curso de medicina. Então, alunos já formando, já no internato. E, apesar de ter muita prática, tinha hora que me fugia. Mas tinha um lado positivo. Eram alunos da saúde e que eu comentava e eles entendiam. Não, professora, é assim mesmo. Isso é… E havia até uma troca, né? Professora, a gente vê na teoria e é bom escutar a senhora na prática, porque realmente isso está acontecendo. Então, eu tinha isso. Teve alguma coisa que total. você… Total, né? Total. Já voltou? Não. A Aurora tá com 2 aninhos. 2 anos. Nada da memória. Não voltou. Porque você vem do futuro pra mim, sabe? Você é meu spoiler, assim. A gente tem uma semelhança muito grande, né? Pois é. Essa questão da produtividade, a gente é muito parecida nesse sentido, né? De se realizar na produtividade, né? Sim. Mas eu até comecei a compartilhar isso com Soneca.
você vai me lembrar, eu vou esquecer. Mas eu demorei a perceber que eu estava esquecida. Sim, antes da gestação. É porque você é da área da saúde, talvez seja um pouco diferente. Mas antes da gestação, você sabia disso? Alguém tinha te contado? Jamais. Pois é. Assim, como várias outras coisas que não contam pra gente antes da Contam o que maternidade. não precisa contar, né? Aí o que precisa contar, não contaram. Eu não tinha ideia dessa questão da memória. E aí, quando começou a acontecer, na verdade, eu sou muito, muito autocrítica comigo, né? Sim. E aí, eu comecei a achar que eu tava emburrecendo mesmo. Eu comecei a perceber que meus resultados no mercado financeiro, eles estavam ficando comprometidos. E aí, vocês não têm noção, eu comecei a me criticar mesmo. Falar, não sou péssima, não sou boa nisso, tô emburrecendo. Eu sempre falo com o Rodrigo, nossa, velho, eu tô emburrecendo muito. Até que depois me explicaram, falaram, não, a gestação, os hormônios, sei lá exatamente como é isso. E aí, pode voltar em até 2 anos. Eu também já li sobre isso. Então, assim… Você fugiu da estatística. Tô fora, sou outlier. Existe algo que você faça pra isso? Foi assim, um divisor de águas pra mim. A Aurora tinha, acho que 1 ano já. Eu fui pra uma palestra de Drauzio Varela, pela universidade. E ele falou em relação ao esquecer. Que as pessoas falam que estão esquecidas, quando na verdade as pessoas estão desatentas. Então ele falou em relação ao esquecimento, essa coisa da atenção. Aí eu passei a me observar se eu estava fazendo as coisas com atenção e se isso estava interferindo. Porque realmente a nossa atenção, ela muda completamente. Ontem eu comentei com Soneca que não tem um dia da vida materna que você diga, não, hoje eu vou focar nesse projeto. Não, impossível. A gente não vai focar em nada, dia nenhum. A gente vai estar sempre compartilhando. É sempre a maternidade e mais alguma coisa. A maternidade e mais alguma coisa. Quer seja um lanche que você vai preparar, uma bolsa que você vai fazer para mandar para casa de alguém, um telefone que você não pode silenciar porque pode ser que precisem de você. Então, eu passei a ver essa questão da atenção tá relacionada com o esquecer. Aí, eu melhorei um pouco. Mas eu sempre compartilho. Porque Soneca é bem parceiro nesse sentido, né? A gente Porém sempre esquecido foi, também, porém né? esquecido, mas a memória dele tá bem melhor Melhor que do a que a minha. sua. Então eu sempre falei que ele era esquecido, eu era um pouco. Mas a maternidade foi um negócio assim. Isso fez se cobrar muito, né? Porque ela nunca foi assim, nunca. Eu já tinha esse quadro, né? De esquecimento. Sim. Esquecia celular, esquecia chave do carro, aí voltava no apartamento. Ela esquecesse o quê? Ah, esqueci minha garrafa d'água, esqueci isso. E quando ela passou por esse esquecimento, né? Ela ficou muito mal. Porque ela nunca foi assim, né? E a gente já trocou muitas ideias. E disse, tá tudo bem, a gente tá aqui pra se Que ajudar. pra gente não tá bem, né? Que pra gente não tá. Não tá. Se a gente não tá adianta. na alta Mas se a performance… gente escuta, ajuda um pouco. Ajuda, mas não tá tudo bem. Tem hora que até aborrece escutar e tá tudo bem. Não está. Não está. Mas o que eu acho que assim, e para isso que existe o Vita, inclusive, que era o que a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, é que eu acho que se a gente soubesse de algumas realidades que a maternidade traz, realidades fisiológicas, realidades emocionais, como por exemplo, sei lá, baby blues, depressão pós-parto, que a gente também fala nessa temporada aqui. Se a gente sabe destas coisas, que existem estas coisas, a gente não se cobra tanto. A gente, assim, pelo menos a gente tem a informação. Por exemplo, minha memória começou a falhar. Deve ser a gestação, não é porque eu estou emburrecendo. Sim. Sabe? Então, por isso que trazer essas informações, assim, deixar muito claro, ó, isso aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com milhares de mulheres, e mulheres extremamente organizadas. Exatamente. Que é o seu caso também, né? Assim, organizada, planejada. Então, isso acaba falhando, né? Agora, vamos voltar um pouquinho aí na gestação da Aurora. Foi uma gestação planejada? Eu digo que é parcialmente planejada. Ai, foi igual a minha. Ela foi admitida. Eu digo que foi uma gestação admitida. A gente admitiu o risco de eu engravidar. Porque eu escutei por muito tempo das médicas que eu passei que quando eu engravidasse não ia ser uma gestação muito tranquila, porque eu tinha os hormônios um pouco baixos, então talvez eu até precisasse dar uma acordadinha. Teve uma médica que chegou a dizer que eu precisaria dar uma acordadinha nos ovários quando eu quisesse engravidar. E minha mãe teve um processo muito difícil para poder engravidar.
E foi Você realmente... sempre quis ser mãe? Ou... Não, nunca. Tá. Assim, eu comentava, né? A gente falava, se a gente tiver filho. Mas não era uma coisa, eu quero. Um desejo de vida, muito, né? Isso vai me completar enquanto mulher. Não, eu sempre me senti. Eu fui criada pela minha avó e ela tinha uma postura muito empoderada de completude. Então, ela era uma mulher muito completa. Que legal, até pela geração dela, né? Sim, Isso. não, ela era completamente vanguardista, assim, sabe? Uma mulher preta, uma mulher analfabeta e do interior, agricultora, que sempre trabalhou com a agricultura ali pesada com o pai. E a primeira decisão de vida dela, ela sempre compartilhou comigo. Eu só vou casar quando eu ficar sem a minha mãe. Então, ela casou aos 31 anos, numa época que as mulheres tinham filhos desde que idade, né? Então, o primeiro filho dela, ela teve aos 31 anos. Caramba. E então isso eu acho que já contribuiu para esse meu pensamento. Com Então, certeza. eu sempre me senti completa para depois me relacionar com alguém e ainda mais para a questão de filho, né? Sim. Então, eu dizia, não, se um dia eu tiver, eu quero 3. Mas não era uma coisa, eu dizia. Era. Maravilhosa. Porque eu não queria um filho só, porque eu sou filha única. Aí eu fiz essa construção na minha cabeça. Mas ok se eu não tiver. Então, isso foi 30, 31, 32. E com 33 eu completei 5 anos de DIU. E eu precisava tirar e colocar outro, né? Aí a gente tomou a decisão, não. Como já tem muito tempo, eu tenho esses problemas hormonais, eu não vou colocar outro logo. Eu vou esperar um pouco. Então, isso foi em abril. Em junho, eu tive Covid e descobri que estava gestante. Caramba. Mas assim, de um beta bem baixinho. Mas foi um achado, né? Porque eu senti alguns enjoos também, o médico pediu. E quando viu lá, estava. Mas a gestação, ela não evoluiu. Muito provavelmente, não se sabe, né? Se por conta do Covid. Mas gerou aquela expectativa e acendeu um alerta. Assim, positivo e negativo. Você engravida, mas muito provavelmente você não segura. Porque a gestação, ela não avançou. E seguimos. Se não, ano que vem eu coloco o DIU, né? Seguimos. Quando foi em dezembro, eu ia fazer um laser. E eu disse, não, eu não vou fazer. Eu vou fazer um beta. Ele, não, mas você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. Eu vou fazer um beta. E muito forte aquela coisa no coração. O coração ficou bem grandão. Do nada. Eu até arrepiei. Mas foi uma coisa muito assim. É porque eu acho que a mulher, quando ela entra de fato nesse mundo da maternidade, a parte instintiva, que é animal, assim, ela é primitiva, Sim. né? A parte instintiva fica tão aflorada, é uma coisa muito incrível. Eu sempre escuto relatos disso, eu acho sensacional. E eu já dizia, eu gosto muito de ouvir o meu sexto sentido, mas depois da maternidade, eu digo, não, o que eu escutar, eu vou seguir, porque eu já sei que dá mais certo do que nunca. Não, Depois maravilhosa, da maravilhosa. Porque maternidade. isso pra mim foi uma virada absurda da minha vida. Porque assim, eu engenheira, completamente cartesiana, completamente Sim. dos números. Cara, eu nunca olhei pro meu instinto. Na verdade, silenciava ele, não sabia nem que ele existia. Tava guardadinho ali. Eu li alguns livros sobre isso, né? Aquele Mulheres que Correm com Lobos, não sei o quê. Sim. Mas eu falava, nossa, é muito interessante isso. Mas bora pros números, sabe? Bora pra planilha. Deixa eu abrir a planilha aqui, sabe? Sim. E aí, a maternidade me trouxe isso. E eu fiquei assim, como que eu nunca me ouvi, sabe? Porque você já se ouvia, né? Isso. Nossa, é incrível. Incrível, assim. É incrível. E no dia eu disse assim, não, eu vou fazer, porque eu também ia fazer umas coisas no cabelo, final de ano, né? Tava tudo marcado, eu vou fazer. Só que quando eu cheguei, eu fiz uma faxina em casa. Por que toda mulher faz uma faxina quando descobre que tá grávida? Você sabia disso? Eu não tinha o resultado. Eu fui, coletei, aí cheguei em casa, treinei. Foi pra academia. Nunca tinha treinado na minha vida, mas eu fiz como, tipo, eu vou fazer, não vai dar nada. Mas eu vou fazer, porque se eu estiver grávida, eu estou sem DIU, eu vou fazer 2 procedimentos, principalmente o laser, né? E eu sou dessa área, eu sou fisioterapeuta, aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, eu disse, eu vou me sentir culpada se acontecer alguma coisa. Aí, mas eu fui, coletei, fui sozinha, cheguei, treinei como se não houvesse amanhã. Cheguei em casa, tirei nem a roupa do treino, limpei a casa como se não houvesse amanhã. E no final de tarde, Gente, eu tinha um encontro com as minhas amigas do trabalho. Aí eu tomei meu banho, fui olhar o exame, como se tivesse lá tudo
Quando eu abri o exame, Você quase caiu pra trás. eu tava sentada, ainda bem. Aí eu ri, né? Eu disse, não, vou atualizar, que eu acho que a página não atualizou. sempre Mas acha que que tá errado, história, cara. gente, isso é um PDF, não tem atualização. Aí abri novamente, eu disse, não. Aí, com pouco, ele chegou. Quando ele chegou, não teve... já começou a não ser romântico daí. Porque eu não fiz aquela preparação pra dar a notícia ao pai. Pelo contrário, eu acho que a mãe é que merece receber a notícia romântica. Ao invés de abrir só um envelope. Mas, Clevinho, eu acho que tem alguma coisa... Eu tinha esquecido que ela tinha feito o exame. Foi, aí eu Porque disse... ela não faz ela não fez o teste de farmácia. Porque eu não tenho natureza pra fazer teste de farmácia e ficar num falso positivo, Sim. sei lá. Você já foi pro de sangue. Já foi. Com certeza. A gente é muito... E aí, como é que foi receber Não, aí isso? quando abri, né, que viu beta, o número tava bem alto. Não tinha como tá errado, né? Não tinha como estar errado. meu Eu disse, foi assim. meu Deus, isso é perto do Natal. Foi. Foi Esse dia parceiro. 22 de dezembro. 22. 21, Foi, na foi. sexta-feira. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu já compartilhava com ela que eu queria ter outro filho, né? E aí a gente preparou. Não, mas aí, antes disso, antes de preparar, eu tinha esse encontro com as minhas Verdade. com o pessoal do trabalho. Aí eu disse, ó, eu ainda vou digerir isso, eu vou lá encontrar o pessoal. E depois eu abro de novo. Vai que muda, né? Vai que Ideia. muda. Aí fui, não comentei com ninguém. Ele, olha, tome cuidado, não sei o quê, porque a gente já tinha passado a experiência né, Sim. de não avançar. Aí fui muito tranquila. Aí quando eu cheguei, e eu tive vontade de compartilhar com o pessoal, todo mundo da saúde, mas eu disse, não vou fazer isso. Quando cheguei em casa, eu acho que você tinha ido dar aula, alguma coisa assim. Aí depois eu olhei novamente, aí foi quando... Aí não vamos falar pra ninguém, por enquanto. Vamos esperar o dia do Natal, porque estava muito perto do Natal. E você fica, né? A gente não dormiu. Imagino. A gente não dormiu. É, O na casa sábado foi e o igual. domingo. Aí já Então- fica menino, menina, já fica pensando. Como é que vai no- chamar? É. E o quartinho? Eu nem cheguei aí. É, Eu sou muito objetiva, eu né? Eu já não. tava já. O Soneca já tava... emocionado, Ele é mais romântico, assim. E eu só fiquei com aquela, meu Deus. Aí pensando, não, a gente vai dizer, aí se não evoluir, aí como é que vai ser? E aí eu lembrava da médica dizendo, olha, você vai ter uma gestação de muito repouso. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer repouso? Aí, daí pra frente, já a gente conversa. E Soneca, vamos falar um pouquinho agora da sua experiência como homem. Assim, a gente teve um episódio do Dia dos Pais que foi incrível, assim, que a gente aprendeu qual é o olhar do pai do homem sobre essa transformação da mulher. Porque assim, aí deu positivo, aí a Cília ficou grávida, aí veio o parto, aí veio o puerpério. E assim, a mulher se transforma completamente. Eu falo que assim, eu e o Rodrigo, nós demos um match lá atrás, né? Quando a gente se conheceu. E depois que a Liz nasceu e passado uns bons meses, a gente tem que dar um match de novo agora, porque eu sou uma pessoa completamente diferente, né? A mulher se transforma muito. E ele também, obviamente, quando você é um pai ativo, né? Que deveria ser a obrigação de todos os homens. Como é que foi pra você ver toda essa viver com a Ercília, toda essa transformação, a gestação, o parto, o puerpério dela? Como é que é isso pra um homem? Porque na primeira experiência sua, você não teve isso, né? Exato, eu ia comentar justamente isso, né? Quantos anos você tinha quando teve Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos, né? Tava cursando ainda educação física e estagiava, já era estagiário. E já trabalhava com dança também, né? Então, meio que os 3 períodos, os 3 turnos, eu tava fora de casa, né? E aí, com o Cauã, como você falou, não tive tanto essa experiência, né? A gente conviveu o antigo relacionamento durante 1 ano, né? Foi aí que veio a separação. E Cauã passou a ficar comigo com a guarda compartilhada, né? Era 1 semana comigo, 1 semana com a mãe. E foi bem difícil nesse período, porque eu era muito jovem, não tinha tanta maturidade. E eu gosto sempre de falar que o pai, ele nasce a partir do momento que o filho nasce. Já a mãe não, a mãe já é mãe, né? Porque ela sente toda essa transformação, né? Esse ser dentro dela. Eu acho que é muito abstrato pro homem, né? Você não vê, tem que vê. ver, tem que ser palpável, né? Exatamente. E aí eu aprendi muito com o Cauã, né? Em questão de paternidade. Mas com a Cília, com o nascimento de Aurora, eu presenciei com outra cabeça, né? Com outra maturidade,
essa questão do puerpério. Porque você teve um olhar… Eu tenho a sensação, e aí você me corrija se eu estiver errada, que com o Cauã, e até pela idade, maturidade e tal, você teve muito mais um olhar sobre o filho. Exato. Agora não, você teve assim, você viveu a experiência dela, da mulher Exatamente. nessa experiência. entendeu? Exatamente, até porque ano que vem a gente tá junto aí de parceria, né? São 10 anos, né? Então a gente se conheceu, a gente… Deu match, né? Deu match. Vários matches, na verdade. A gente foi 10 parceiro. anos, não São tem como. muitos matches. São muitos médicos. E a gente trabalha junto também, né? Outro match. O produtor tá rindo ali, gente, atrás. Eu preciso falar isso. Porque são muitos Exato. matches. O pessoal diz, como é que vocês conseguem? Realmente, às vezes a gente para assim. Mas eu acho que a gente, só fazendo um parêntese, a gente não conseguiria ser casal se a gente não fosse sócio e parceiro e trabalhasse junto. Porque não ia ter tempo para ser casal, assim. Sim. Às sim. vezes, realmente, a gente vê que a gente só trabalhou esse último mês e a gente não teve um tempo de casal, mas pelo menos a gente estava fisicamente Sim, em contato. Em contato. Exato. Se fosse parceiro com outra pessoa ou sócio com outra pessoa, não ia ter convivência. Sim, né? sim, Não ia sim. ter… Eu assisti só um parênteses sobre isso. Eu assisti um podcast que era… Eu acho que é a Cris Junqueira do Nubank… Não é ela que trabalha com o marido. Não me recordo agora, mas assim… Eles comentando de casais que trabalham juntos, assim. E assim, se dar certo… Porque é muito difícil fazer isso dar certo. Se dá certo, dá muito certo. Se dá errado, isso. muito errado. Se dá errado, dá muito errado. Mas no caso de vocês, dá muito certo, assim. Porque aí você tem uma sintonia profissional, você tem uma sintonia… Mas assim, obviamente não são flores, né? São vários desafios. Mas assim, é legal que quando dá certo, é incrível, assim, também, né? E uma coisa que eu comento, que é muito particular do nosso, porque o produto não é ele e eu estou ali como uma produção. Nós dois somos produto e nós dois somos produção. Então, Exatamente. geralmente acontece assim, a mulher, a empresa tá ali, ela é a cara da empresa e o esposo trabalha junto, mas ele tem mais o perfil de estar ali no back. E o nosso não. Nós somos a cara do produto e nós Sim. somos o back também. Sim, sim. Aí é mais um filtro que se faz, né? São casais que trabalham juntos, mas que os dois são um produto. Justo. Aí são 2 matches. São 2 vitórias. São. Muitas medalhinhas. Mas vamos voltar lá no puerpério. Como é que Isso. foi pra você, homem, parceiro, marido, pai, viver o puerpério da mulher, assim? Como é que o homem vive Por isso? conhecer… Você conhecia puerpério? Você sabia que era isso ou não? Eu já ouvi falar da minha mãe, né? Falando sobre… Ah, legal. ela compartilhava, É. ela comenta às vezes como foi comigo e como foi com minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, né? E com minha irmã, como foi a primeira filha, foi bem diferente, né? A reação dela, o puerpério. E 2 anos depois eu nasci. E já comigo já foi diferente, né? Mas minha mãe também sempre trabalhou e precisava deixar com alguém. E aí eu tinha um pouco de conhecimento sobre. Mas viver na prática é bem diferente, né? E conhecer a Cília. Foi minha amiga, foi minha parceira de dança, namorada. E a gente percorreu todo esse caminho, né? Aí casamos, Aurora. E aí, Ercília. outra Ercília. Cada fase é uma Ercília diferente, mas depois que a Aurora nasceu, foi bem. O parto foi normal e tava tudo se encaminhando, tipo, muito bem, né? A gente conversava muito, né, sobre isso. E aí, eu me deparar com isso, a primeira situação que eu disse assim, não, eu preciso ser mais presente, né? Foi quando ela teve a mastite, né? Mastite. Isso. Que ela precisou ir para um médico. 12 dias. Com 12 dias de Com nascida 12 da Aura. dias. E aí, 12 dias de mastite. Não, 12 dias de nascida. De nascida. E a Aurora Nascida. já vinha num processo. Aí com 12 dias eu já não estava aguentando aguentando. mais, porque veio febre, veio muita coisa. Imagino. então, Mas, e o processo da amamentação, para mim, não foi um processo bacana, não foi. Então foi nesse período que eu disse, poxa, a coisa arrochou, né? E aí, ou eu ia para o hospital com ela, ou eu ficava com a Aurora. Porque todo o quadro de dengue, de hospitalização, de Ercília, eu que sempre Porque estive presente. minha mãe não me criou. Quem me criou foi minha avó. Sua avó. Então, minha mãe, ela não desenvolveu isso.
E ela, nada de questão de saúde, ela não se sentia apta para estar. Pra assumir. Então, sempre que eu adoecia, tinha qualquer coisa, era ele para me acompanhar. Mas agora, mais um desafio. Porque você não pode acompanhar. Até a gestação, ok. Todas as vezes que eu precisei ir ao hospital, inclusive quando eu fui em trabalho de parto, eu não sabia que eu estava em trabalho de parto. Foi eu uma fui resenha. só para tomar um soro. Mentira, gente. Isso aí também é ótimo, é porque bom de assim, ela falar. fez um teste de gravidez, descobriu que estava grávida, E eu despretensiosamente. O parto foi igual. Foi despretensioso. Eu fui porque eu disse, eu acho que eu tô com infecção intestinal e tal. Estavam com 34 semanas? 36, né? Tava com 36 e 5 dias. Eu 30. tinha acabado de fazer um baile. Eu fiz o baile no sábado. Um baile Eu fiz fralda. as minhas fotos. Eu fiz as minhas fotos na sexta. Com Eu quero falar dessas fotos. Pronto. Com certeza, mas pode concluir. Aí, no sábado, eu fiz Até o fotógrafo disse, você vai fazer fotos com 36 semanas? Se vou. Porque eu sentia naquele meu coração grandão que ia dar tempo e tava tudo certo. Fiz o baile no sábado e ele tava num campeonato de crossfit o sábado e o domingo. Como ele tava nesse campeonato, eu arrumei a escola para receber o pessoal. Era um baile de fraldas. E arrumei sozinha com minha mãe. Então, eu subi muita escada, aquelas escadinhas, e eu queria colocar balões, eu queria fazer tudo, eu não sentia nada. Sentia, contrações de treinamento eu tive desde o 5º mês. Então, eu me acostumei com aquilo ali, né? Fisiológicas e tal, tudo bem. Arrumei tudo, mas chegou uma hora e eu dei aula na universidade na sexta, fiz as fotos e no sábado fui organizar o baile. Só que eu tava andando no carro, eu já tava sentindo, assim, um incômodo. Na quinta-feira anterior, voltando, eu fui pro Pilates, fui comprar a cadeira de amamentação. Vida normal. Tudo normal. Na sexta-feira, subi escada no hospital, levei os alunos, não sei o quê. Até porque, assim, como foi o primeiro parto, sempre tem a expectativa de que ele demora, né? Assim, eu nem entrei, Fer, nessa expectativa. Eu acho que o que impactou muito pra mim no puerpério é porque eu só conseguia vislumbrar na minha cabeça até aquela barriga. Eu não consegui colocar na minha cabeça que dali eu ia ver um rostinho. Porque eu achava muito bonito quando tinha mulher que dizia assim, eu tô ansiosa pra ver o rostinho. A gente tá tentando ver com quem parece. Toda ultrassom que eu fazia, eu olhava pro pé. Porque o pé dela é idêntico ao pé. E eu via isso na ultrassom. Mentira, gente. Eu já via na ultrassom. Eu já acho super difícil identificar o rosto, porque pra mim não parece com ninguém. O pé, muito menos. Mas quando eu vi o pé na ultrassom, eu disse, o pé é o do pai. E ela teve uma posição cefálica o tempo todo. Então, ela era sempre... A médica dizia que ela estava abraçada em mim, né? Porque ela ficava olhando pra dentro e de cabeça pra baixo. Nunca mostrou o rosto. Nunca mostrou o rosto. Então, não adiantava fazer aquela ultrassom chiquérrima. Eu disse, eu não vou nem pagar. Minhas amigas bem românticas, né? Não, tem ultrassom que você vê o rosto, parece que a criança já tá no seu braço. Eu disse, deixa ela chegar no meu braço. Não tem essa pressa. Foi bem surpresa. E ela mesmo. nunca se virou. Ela virava durante a noite, que era a hora que eu dançava. Mas na hora da ultrassom, ela ia lá. E até hoje ela é muito assim. Quando ela não quer uma coisa, ela continua do mesmo jeito. É o espaço dela. É o espaço dela. Então, eu tive esse processo, assim, de dar aula. Eu não pensava, vai ter o parto e eu vou ver. Não, eu só me via grávida. Ela curtiu muito a barriga. Curtiu muito a gestação. A gestação, pra mim, assim, se pudesse, durava 15 meses. Uma pergunta que eu ia Sério? Eu amei. A minha... E eu acho que outra coisa que impactou no meu puerpério foi porque ela nasceu prematura, né? Então, ela nasceu com 37 não, com 36 completas. Eu falei que eu tava com... Você entrou com 35. Eu entrei com 35, ela nasceu com 36. Então, ainda é uma prematura. Mas eu não me preparei para me despedir da barriga. Eu não me preparei, eu não contava com isso. Eu fui achando que eu tava com infecção intestinal. Eu internei porque meu médico era meu professor e ele disse... Cília, eu vou internar você porque você não fica quieta. Então, eu quero pra gente segurar pelo menos até 37. Então, eu vou passar uma semana aqui, professor. Vai passar uma semana. Passei 2 dias, ela nasceu, né? Ela só completou 36. Eu não consegui chegar a 37. Então, eu fiquei naquele processo ainda de esperança de voltar pra casa, pra terminar o quarto dela, de arrumar as coisas dela. Eu acho que isso que pegou muito. Porque quando eu vi, eu tava sem a barriga. Porque você não foi pro hospital com a mala maternidade. Não. Entendi. Ela não tinha as coisas compradas. Porque eu disse, eu vou trabalhar até 37
E meu cronograma na universidade de aula já estava todo assim. Eu disse, eu vou trabalhar até 37. 37 eu me afasto. Passo 2 semanas arrumando as coisas. Vou estar com 39. Cara, é sensacional, Tudo porque já. planejado. Não, então, já A é a gente é maternidade Né? te dando um balde, falando assim: Exato. você não Não, é controla assim. mais nada. Deixa eu te Isso. mostrar isso agora, sabe? Agora, tá. Desse É, eu jeito. tomo todos os dias esses Todos tops. os dias, né? Mas vai ter uma hora que você vai... Hoje eu já tô mais assim. Admitindo que eu não posso dizer que amanhã eu vou estar 10 horas em tal lugar. Hoje eu já tô sofrendo menos, mas ela já tá com 2 anos. Mas quando ela tava antes de 1 ano, eu ainda tava nessa pegada. De eu sei como vai ser o dia de amanhã. Não, Fê, a gente não sabe, Não sabe. como vai ser o dia de Não, amanhã. você não sabe nem a tarde de hoje. Assim, Não não, sabe. não Isso. sabe. Porque você pega nela agora, daqui a pouco você É, pega ela e eu tá acho que quente. assim, mulheres de um modo geral já são controladoras, já são mais organizadas. E aí você tem aquelas mulheres que ainda têm esse lado mais aguçado, que é o seu caso, que é o meu caso. Nós. Então, isso dói. É, assim, A gente planilha tudo, né? A gente planilha tudo. E assim, aceitar, em outros episódios, eu falo que assim, eu adoro ouvir as histórias, porque eu vou aprendendo muito, eu vou ressignificando a minha, eu vou entendendo coisas que aconteceu na minha, quando eu escuto outras pessoas. E tiveram episódios aqui que alguém falou assim: eu aceitei. Que o meu foi na hora do parto. Eu aceitei que meu parto não seria o normal, iria para cesárea. Eu aceitei isso muito bem. E aí, ao aceitar, eu consegui curtir isso, porque eu me entreguei. Sim. E aí eu falei, gente, eu demoro demais a aceitar essas transformações que a maternidade traz. Essa falta de controle é uma que eu estou apanhando ainda. Porque assim, eu não quero me desgarrar daquela Fernanda completamente controladora, planilhada. Não quero me desgarrar. Só que não dá. Não dá, mudou, vira a chave. Então, assim, algumas transformações a maternidade fez comigo numa velocidade da luz. Outras, é como se eu tivesse tentando puxar aquela Fernanda lá de trás ainda, sabe? E é isso, dói, sabe? E aí Dói. demora, né? E assim, muitas mulheres passam por isso e eu acho que também tá tudo bem. É assim, vai ser no tempo que eu dou conta, no tempo que você dá conta. Só que a gente tem algo que conta um pouco contra a gente. Por exemplo, a sociedade espera a mesma Fernanda. Assim, com a O mesma trabalho, entrega. o seu trabalho a mesma espera disposição. a mesma Fernanda. É. As pessoas, os amigos esperam a mesma Fernanda. Isso. Mas você não tem a mesma Fernanda para dar. Os seus alunos esperam a mesma Ercília, a mesma professora que vai chegar aqui. Mas não tem. Os E eventos também. Os eventos, tudo. Então, assim, eu fui a gestante que o povo dizia, meu Deus, Ercília de costas. Ninguém disse que ela tá grávida. Ercília não desmarcou nada durante a gestação inteira. Ercília deu conta. Então, eu acho que a gestação, as mulheres que não enfrentam tão bem a gestação, é meio como se elas preparassem quem está ao redor para, Ercília mudou. No momento que a gestação da gente é muito Entendi. tranquila, Faz todo sentido. a minha gestação foi extremamente tranquila. Eu tive uma diabetes gestacional, consegui contornar e reduzir. Tive um polidrâmio no comecinho, mas a gente contornou porque a gente é muito disciplinada nesse sentido. Eu não admitia prejudicar ela nem o parto dela por coisas que eu poderia me controlar. Então, atividade física e cuidado no açúcar. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu implementei isso. Então, a gestação foi toda muito tranquila. Eu dancei, eu me apresentei, eu fiz evento. A gente fez uma edição do Forró daqui, eu estava com 6 meses. Eu fiz tudo, eu organizei São evento. João. Eu não pedi nenhuma mudança de horário no trabalho. Ai, não tô dando conta, tô sonolenta. Não, eu ia pra academia sozinha, ele não precisava me acompanhar. Então, na cabeça de todo mundo que tá ao redor, inclusive na dele, Ercília tava ok. Aham. Quando a Ercília chega na primeira noite de hospital ainda, Ercília já se depara com uma situação diferente. Né? Que aí você vê que você tá ali à frente, pode ter um bonde ao seu redor, mas você é a mãe que tá encabeçando tudo, né? E é nesse contexto que... porque tem gente que discorda disso, assim. É nesse contexto que a maternidade é solitária. Não adianta. Porque no final das contas, você é a mãe, você... Falou A isso. gente falou ontem. É solitária, mas assim, é obrigatório a gente ter um parceiro, uma parceira nesse momento, né? Quem escolhe por não fazer isso tá completamente fora da casinha, né?
Mas ainda que você tenha uma rede de apoio, que você tenha um parceiro, que você tenha, enfim, tudo ali, todos os benefícios. E ainda assim, eu sinto que é solitário, porque Sim. mãe é a mãe. Não adianta. Olha. Não adianta. Tinha momentos, e assim, eu também eu fui muito beneficiada com alguns reconhecimentos que eu consegui fazer sozinha. Por exemplo, a hora da amamentação, lá nas nossas madrugadas. Eu combinei com ele, eu disse, você não precisa acordar. Por quê? Quem precisa estar acordada sou eu. A não ser que eu esteja sentindo alguma coisa, tendo alguma coisa. Mas eu vou pegar, eu vou amamentar, eu vou colocar de volta no bercinho, eu vou voltar a dormir. Se no outro dia de manhã eu estiver muito detonada e você também estiver, como é que a coisa Vai virar um bolo, Como é que a coisa vai acontecer? Só que eu incorporei essa questão de acordar também. Porque né? falavam muito. Sim. Aí lá, quando eu vi, eu tava com a Aurora, eu tava amamentando a Aurora e ele roncando no sofá. Soneca. Soneca. Gente, a gente precisa. Aí eu fui me admirando. Eu acho que é uma retroalimentação. A gente vai se admirando com a nossa capacidade a nossa resiliência, De fazer a nossa acontecer. capacidade de fazer acontecer e de você ponderar. Poxa, não é porque eu tô acordada que ele necessariamente precisa estar acordado. Mas isso é uma visão minha. Que eu já comentei com outras pessoas e que simplesmente, não, se eu tô acordada, ele tem que estar também. A gente fala sobre isso, assim, eu acho que a gente começou muito com esse discurso de 50-50, sabe? Só que esse discurso, assim, aqui no Vita a gente acredita que o apoio paterno, o apoio do parceiro ou da parceira, ele tem que existir, ponto final. Não dá pra negligenciar isso daí. Mas também, eu acredito que não faz sentido levar o pé da letra. Até porque, assim, eu acredito que o masculino tem a sua função na criação da criança e o feminino tem a sua função na criação da criança. Não se confunde. E não se confunde. E se a gente começa a dividir absolutamente tudo, eu troquei 10 fraldas, sua vez de trocar 10 fraldas, eu brinquei 5 minutos, então é sua vez de brincar 5 minutos, eu acordei pra amamentar, então assim. Cadê aquela função complementar, que duas pessoas têm que ter na formação de um ser humano, entendeu? Isso. Não é parceria isso. Eu também defendo essa. Lá em casa, o Rodrigo acordava todas as vezes, mas assim, eu acho que era uma questão. Mas ele ficava dele. acordado, né? Ele conseguia ficar Né? acordado. Não era o caso. Eu levantava E está tudo. cambaleando. Mulher, quando Porque- eu vi, era um negócio assim angustiante. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou acudir ele? Ele vai cair Vai cair. pra dizer que estou aqui e não está. E não está. Eu acho melhor ter a serenidade e escutar ele roncando lá na cama. Porque eu vou terminar Meu de trabalho é amamentar. muito físico também, né? E o corpo. Não que a maternidade não seja um sucesso. Exato. É. Não, total. Não, e assim, mas eu cada acho que é um coisa tem sua de homem. necessidade. Por exemplo, eu sempre fui muito dorminhoca. E aí, o meu grande medo, depois que a Liz nascesse, era a privação de sono. Porque eu sei que eu viro um monstrinho quando eu tô com sono, sabe? Eu. Então, e eu morria de medo. E eu tinha esse medo, não sei o quê, nanana. Enfim, no final das contas, Tem eu privação de sono. e eu administrei isso muito mais rápido do que o Rodrigo. Eu acho que é um negócio de homem. O Rodrigo, nas primeiras semanas, ele acordava e tal. Só que ele ficava destruído. E eu virei a chave muito rápido, assim, dessa questão da privação de sono, sabe? Eu acho que só, né, que é um negócio de, não sei, talvez é do masculino mesmo. E depois de 9 anos passando por isso novamente, né? Já tava desacostumado mesmo. Mas aí, como a Cília falou, essa questão de parceria, essa questão da conversa é muito importante. Muito. Porque aí a gente passou a fazer dessa forma. Quando ela acordava de manhã, né? Que era 5, teve época Nesse de comecinho mesmo, era 5 da manhã. Ela tinha que tomar o banhozinho de sol. Aí eu ia com ela lá pra Ele tava bem cobertura. pra dar o banho de Tava sol. bem, ficava com ela mais umas 2 horas. Enquanto ela dormia mais um pouco. Aí depois voltava pra ela. Esse é um 50-50 que faz mais sentido, né? Do que ter que Isso. fazer exatamente as mesmas coisas. Funcionou muito E bem você pra falou gente. uma palavra muito, muito importante, o complementar. O complementar não é 50-50. O complementar é, se eu fiz 70, vem com 30. Mas aí tem uma hora que eu vou fazer 20, tu vai vir com 80. Igual na dança. Exato. Igual na dança, Exato. né? Que a gente Exato. tem hora que vai ser muito ele, mas tem hora que vai ser mais eu e daqui a pouco ele Eu vou volta. até puxar o papo da dança aqui. O que você, assim, porque a dança exige sintonia, exige parceria, exige, né, assim, é um complemento. O que vocês trazem da dança pra vida de vocês de casal agora em família, assim? Pronto, é justamente isso. Essa questão da porcentagem, né, que a gente falou.
E na dança 2, especificamente, são duas pessoas, né? Que quando dançam se tornam uma pessoa só. E a gente tenta fazer isso em casa, sabe? E não é fazendo, pelo menos, principalmente no, sei lá, te interrompendo no samba de gafieira, são passos diferentes, né? O homem, enquanto tá fazendo um passo, porque isso custou Isso. entrar na minha cabeça, cara. Quando eu tava aprendendo, juro. Porque o forró é aquele espelhinho, né? É o espelhinho. E aí o samba, o homem tá fazendo um passo enquanto a mulher tá fazendo outro. E isto vira uma coisa só, né? É uma sincronia só, né? Estão fazendo coisas completamente diferentes, né? Completamente diferente. Mas que Agora, fica um negócio… eu não posso esquecer dessa pergunta aqui de jeito nenhum. Eu vou dar um cavalo de pau na conversa. Vocês fizeram um ensaio que ficou incrível, completamente disruptivo no Cantagalo. Cantagalo. Como que foi essa decisão? Nossa. Como é que vocês foram parar lá? Por quê, sabe? A gente tem um cúmplice, né? O meu obstetra é o nosso cúmplice, nosso grande cúmplice. Porque pelas nossas mães a gente não iria. Aí a gente tinha essa Porque elas vontade. não sabiam Como que o ensaio seria no Cantagalo. Porque, nossa, Elas já não queriam que eu fosse pro Rio, porque estava tendo um evento lá de dança. E foi finalzinho de junho, começo de julho. A Aurora estava para final de agosto. Caramba, tava muito próximo. Tava muito próximo, mas ela nasceu começo de agosto. Então mais próximo ainda, né? Porque eu exatamente. cheguei do Rio dia 3 de julho e ela nasceu 1º de agosto. Caramba. Fê, a gente foi pro ponto mais alto do Cantagalo. Mas por quê? Por que lá? Por quê? Assim, o que isso significa pra vocês, entendeu? A gente se identificou muito com o samba de gafieira e a gente foi pra um evento no Rio de Janeiro. Inclusive, eu tenho tatuado aqui o Cantagalo. O morro. Ah, é mesmo? Essa Isso. tatuagem. Isso. Que legal. Essa era a ruazinha que a gente subia. Subia. Ah, mentira. Pra Essa poder tatuagem. ensaiar. Mas essa tatuagem você já tinha há muito tempo? Tinha. Já? Ah, então você já tinha essa questão com o Cantagalo. Não, mas foi depois que a gente foi para o Rio de Janeiro. Isso. Né? Que o Cantagalo é ali, é uma comunidade, é uma favela que fica entre Copacabana e Ipanema, né? E os nossos ensaios do Gafieira Brasil, quando a gente foi morar lá, eram no Cantagalo. Ah. E a gente subia esse morro todo Todos dia os pra dias. ensaiar. Entendi. E a gente ficou É muito… muito simbólico, assim. Nossa! Total. E a comunidade nos ensinou muito, né? Essa questão de viver em comunidade, essa questão de, não posso entrar agora, né? Não posso sair agora, né? Entender as leis daquele local, a lógica. Respeitar. Respeitar. Que não é só como as pessoas veem, que tem toda uma história. É um ecossistema. Né? É um ecossistema. E a gente aprendeu muito. E assim, da nossa parceria, da nossa vida a dois, se perguntarem, ontem eu estava treinando e lembrando que eu treino muito escutando samba. E as músicas que a gente usa para treinar, as músicas mais rápidas, mais pegadas. Aí eu tava pensando, eu disse, se me perguntarem qual o momento da minha vida que eu sinto mais falta, que eu tenho mais saudade, foram os dias que a gente morou no Rio. Porque a gente realmente se viu sozinho, né? Simulando uma vida a dois, uma vida de casal. Foi outro match que a gente deu, porque se não desse certo, de lá já voltava. Então, a gente teve muitos embates, muitas discussões, mas a gente teve mais um momento de certeza. Que eu digo assim, a maternidade não é tão fácil, ela não é fácil, né? Que não é tão fácil, ela não é fácil. Mas a gente teve muitos momentos que reafirmaram que a gente queria estar junto. E que prepararam vocês pro difícil que estava por vir, Exato, né? exato. Então, a gente… É muito importante você estar com alguém, quem quer que seja. Que você tenha certeza que é com aquela pessoa que você quer tocar aquela missão. Porque é uma missão que não dá pra tocar só. Eu acho que já é consenso. Todo mundo sabe. Sim. Se você vai tocar com sua mãe, com uma amiga, se você vai tocar com um amigo, se é com seu esposo, se é com sua esposa, enfim. Mas você precisa tocar com alguém. É aquele ditado que um filho não se cria por uma mãe, se cria por uma comunidade, né? Exatamente. Aquele E ditado. admiro, porque a gente sabe que tem pessoas que tocam sozinhas, Veja, né? eu fiz um episódio sobre maternidade solo, aí eu estudei, eu sempre estudo muito sobre o assunto, né? E aí eu vi que 55% das famílias no Brasil são de mãe solo. Caraca. É mais da metade. Só de ser mais da metade já é um absurdo. Já é surreal, assim, sabe? Exatamente. Então, assim, é a maioria. E a gente tava conversando sobre o impacto disso numa geração inteira. Porque, de novo, eu acredito muito na função
assim, na função que cada um membro dessa comunidade ou dessa família tem em cima da criação, da formação daquela pessoa como ser humano. Então, assim, a função do masculino, a função do feminino, a função dos avós, que era o que a gente estava conversando, dos mais idosos, né? Da convivência com outras crianças. Isso. Então, aquilo tudo ali molda a criança pro adulto que ela vai se tornar no futuro. E aí você pega que 55% dessa geração que está por vir não tem a figura masculina. Não tem a figura, o masculino na criação, na formação dela como valores. E assim, acaba que o masculino, e quando eu falo masculino, eu não tô falando necessariamente do homem. E nem, tô falando não tô falando do sexo masculino, do sexo masculino. mas a pessoa que assume da o papel... característica. Porque assim, qual é a característica do masculino? É o defender, é o proteger, é o prover, né? O feminino já traz o carinho, o amor, o afeto, o aconchego, que o vai acolhimento. proteger de uma forma diferente, Isso. né? E se somam. E aí você pega uma geração… Você vai pegar muito, assim, uma meninada gigante aí, que não vai ter isso, sabe? E aí tem até umas pesquisas que falam os impactos disso numa geração inteira. Mas assim, é muito grande a quantidade de mulheres sozinhas. E aí a mulher é sozinha, pra criar, pra pagar as contas… Sabe, a conta não fecha, gente. A conta não fecha, é muito maluco. Por isso que eu sempre defendo muito… Essa parceria, ela tem que existir. Ela tem que existir. Tem que ter uma rede que cuide dessa criança, sabe? Até, E inclusive… que cuide dessa mulher, E né? que cuida dessa mulher. Até pra desmistificar que tá tudo nas costas da mãe. Até assim, né? Se a criança adoeceu, a mãe… Chama a mãe. Chama a mãe. Não, isso. E a própria mãe com aquele sentimento de culpa, né? Será que eu fiz alguma… Eu tô passando por isso. Eu achei que eu passaria ilesa com essa questão de culpa. Porque eu acho que eu sou um pouco mais bem resolvida em relação a isso. Falhei fatalmente. A Lisa adoeceu, aí eu fiquei assim… Foi o dia que eu deixei ela sem o body. Que eu deixei ela só de fraldinha. Tenho certeza que foi esse dia. Cara, por que eu fiz isso? Velho, assim, vamos lá. A gente estudou, graças a Deus. Tem, né? E criança adoece sem body, entendeu? E a gente ainda consegue se culpar em relação a isso. Não faz o menor sentido, sabe? Isso. Agora, vamos lá, Clevinho. Clevinho não, Soneca. Eu não posso falar Clevinho. É mais não, me forte, deixa. é mais forte. Esse Clevinho é pros íntimos, vocês não podem, tá? Vocês não podem. Soneca. Como é que é criar um homem e criar uma mulher? Para um homem. Quais são as diferenças? Quais são os desafios? Nossa. Quais são as surpresas? Como é que é isso? Aí só você pode falar, papai. Tá sendo bem gostoso, né? Com o Cauã, a brincadeira é completamente diferente, né? Hoje a gente joga muito futebol, futevôlei. E eu tô curtindo muito o Cauã nesse período da vida dele. Até porque os assuntos já estão sendo paquera. Não vou nem falar aqui porque ele pode, né? Pode denunciar esse vídeo. Pode denunciar esse vídeo. Na escola. E ele compartilha muito comigo isso, Fê. E tá sendo muito legal de falar sobre isso, né? Naturalizar isso, né? Naturalizar assuntos que às vezes a gente não tinha tanto acesso, assim, sabe? Aos nossos pais, Aos né? Que nossos você fala. pais, né? Era muito assim, é isso mesmo, sabe? E com ele eu tô tendo todo esse cuidado, né? E já a Aurora não, a Aurora… A Aurora é muito Olha o olhinho doce. brilhando, olha o olhinho brilhando. Ela é muito carinhosa, né? A gente vai colocar ela pra dormir. Mas é um carinhosa bruta. É Não porque é ela é muito ela não é forte, doce, ela é bruta, Ela é pesadona. forte, assim. E aí fica me alisando, sabe? Aí Alisa fica… assim, ó. aí Ela fica… alisa. E eu gosto, sabe? Aí quer fazer uns penteados no meu cabelo. E aí eu só deixo acontecer, sabe? Só deixa, realmente. Literalmente. Literalmente. A Cília fala que eu sou muito, muito assim. Mas é o jeito dele, a figura, né, dele é Sim, essa na criação. essa leveza. E a minha figura é essa na criação dela. E é o que ela tem, né? E de novo, se complementam. Que Se bom que ela tem complementam. isso. Que bom que ela tem isso. Exato. Você acha que a criação… Porque ela é novinha, né, ainda. Mas assim, toda a parte… A criação dela vai ser diferente do Cauã no sentido de… vamos falar das paquerinhas. Conversa sobre paquerinha. Conversa sobre educação sexual, inclusive. Como é que você vê isso? Uma diferença, assim? Fê, eu achava que eu ia ser mais Ciumento. né? É porque ela tem 2 anos, né? Não. Tô brincando. Talvez. Mas Mas ele já fica meio assim quando ela chega e não, fala… eu fico mais… Fala o nome de um amiguinho, ela chega dizendo Didi, Daniel. Aí ele, quem é esse Didi? Quem é esse Daniel? Eu acho que é brincando, eu acho. O eu acho diz muito, inclusive.
É mais por essa questão da proteção mesmo. Que levou uma mordida. Aí eu quero saber por que levou uma mordida, o que é que ela fez, né? O que foi que provocou. Mas a Aurora vai pro futebol de Cauã, ela sai. O irmão tem mais ciúme. Tem, ele é muito ciumento. Ele é com muito ela. ciumento. Não dela, não ciúme da gente com ela. De ter Dela com o atenção. mundo. É dela com o mundo. Ela vai pro Super futebol. protetor. Nossa. Muito. E ciumento. Ela sai abraçando os amigos dele. Ele disse que o coração dele tá doendo. É sério. Aí ele faz, pai. Meu coração tá É por doendo. isso que você tá tranquilo. Eu acho que é isso. Porque eu também fico super tranquila. Um presente, assim, a irmandade deles é um negócio, Fernanda, é inexplicável. Porque Cauã não teve um momento de ciúme da chegada dela. Ele tem algum outro irmão ou irmã? Agora tem. Mais novo. Ah, a Aurora veio primeiro. A Aurora Aurora veio veio primeiro. primeiro. Entendi. então talvez esse carinho também, né? De ter Mas esse... ele E é ele muito... sempre pediu um irmão. não Ele foi, é parceiro? muito... Ele sempre desde pediu? Sempre pediu. Aí veio a Aurora e agora ele tem um irmão Tem um também. irmão. É E isso. às vezes eu achava que era fogo de palha, sabe? Porque é normal, uma criança de 9, 10 anos ali, Querer alguém pra brincar. ele não descansa dela. E é um negócio assim, o tempo todo ele é muito paciente, ele é muito paciente. Lógico, tem hora que ele quer brincar só com o pai, mas ele não consegue não incluir ela, sabe? É muito bonito eles dois. Ai, que E eu legal. fico muito tranquila, porque eu digo, eu já Sim. sei, ela é única nossa, mas eu já sei que ela não tá só. Só. Ela tem alguém. E vai ter coisa que a gente não vai resolver. Quem vai resolver vai ser o irmão. sim, porque sim. vai estar com ela mais perto, né? E até pela geração, né? A gente Sim. distancia. Total, ele é muito. Agora vamos falar um pouquinho de cultura. Assim, eu admiro muito, assim, eu sou fã, por isso que eu tô super feliz de vocês estarem aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês e o empenho que vocês têm. E a preocupação que vocês têm de levar a cultura, principalmente a cultura nordestina, para onde vocês vão. Pro Brasil afora, enfim, pro mundo. Eu acho isso incrível, assim. Vocês sempre tentam transmitir da onde que as músicas vêm. Eu lembro que quando a gente fazia aula, até os instrumentos você me ensinava. Ó, agora eu não vou lembrar, obviamente, gestação, né? Então eu não lembro de nada. Mas assim, ó, presta atenção nesse tuk-tuk aqui, que não sei o quê, é batida tal. Então, assim, até esses cuidados culturais, assim, eu vejo que vocês buscam transmitir na vida profissional de vocês. Como é que vai ser isto, essa transmissão para os filhos? Vocês têm essa preocupação? Vocês já conversaram sobre isso? Como é isso? É muito bom, né? A Aurora canta as músicas de Luiz Gonzaga, né? Hoje ela Mentira! tava, Lauê, Lauê. É mesmo? Aí ela faz por um, por um, por um. Aí eu fiz turum nela, maminha, ela me chama de maminha. Por um. Aí eu burum, ela por um. Não é, por gentileza. Aí eu, Ela é tá, assim. por um. Aí a gente vai cantar. E gosta de A dançar. gente faz questão disso, tanto em relação à alimentação dela. Eu sou, na minha família toda do interior, então a alimentação dela é muito com essa base. Baseada nisso. É Aham. o cuscuz, é o queijo, comida de verdade, o ovo, né? é a pamonha, é a canjica, que eu tento não pesar por conta do açúcar. E a comida do interior é uma comida muito carregada de açúcar, né? Então, o que não tem, a gente traz. E as nossas criações são muito assim também, né? A coisa do nordestino, da divisão de tarefas, das responsabilidades em casa. Hoje, se ela vê um tapetinho virado assim, ela vai lá e desvira. Se ela vê um lixo aberto, ela quer fechar o lixo. Já com 2 aninhos. Ela Exatamente. tem isso já nela. E eu sempre vou no São João, né? Para o interior. Então, ano passado eu fui, aí a gente em junho faz uma programação. Eu tenho que ir no Parque do Povo, ano passado. Antes dela fazer um ano, a gente foi pro Parque do Povo e teve outro final de semana que a gente Vila foi Sítio. pra Vila Sítio e levou ela pra Serra Branca. Também, que é a cidade dos meus pais. Então, para ela ter contato com bode, com cabra, e ver churrasco, e ver essa coisa de tomar banho de chuva. Aham. Esse ano teve os 100 anos do meu avô no começo do ano. Então, a gente levou ela novamente. E agora, em junho, leva pro Parque do Povo. Ela ama o Parque do Povo. Ela, mas também o Parque filho de Povo, vocês dois, Parque no filho, Povo, Comer Parque Povo, milho comer cozido. milho, ela pede milho. Isso não deixa de ser uma forma de imersão total na cultura daqui, né? Total. Vocês acham que, ao se tornarem os pais da Aurora, vocês têm uma responsabilidade ainda maior com essa transmissão da cultura? Que eu acho que Sim. vocês já têm isso muito enraizado, né? Sim, total, total.
a Porque forma as gerações vão perdendo, né, essas coisas. Então, vocês, como vivem isso muito enraizado, vocês têm um compromisso gigante nessa transferência, né? Exato. A gente faz questão até nas roupas, né? Que a gente compra, a gente faz questão que ela se vista Como uma Como uma criança, e como criança. uma criança que tem uma raiz, né? Tem uma Uma identidade. Uma identidade. identidade. Isso. Uma A gente identidade. tem. Comprar ela é o bem vestido, assim, ela é muito preocupada. E outra, ela é muito popular também, né? Acho que ela presencia isso, mas tipo, teve o São João da escola. Tava na frente dançando, É filha do pulando. Clevin. Foi comprar o Sonex. vestido comigo. Não é Sonex. É Clevix. aí buguei todo mundo. Foi comprar o vestido do São João, eu levei ela. A gente E foi é lá no dela. centro mesmo. E ela provando o vestido e girando com o vestido na calçada, sabe? E fala com todo mundo. Essas coisas assim. E o povo passando, meu Deus, essa menina provando esse vestido na calçada e fazendo festa ali. Foi uma coisa que a gente gostava, mas com ela passou a ser uma preocupação Sim. de ofertar isso para ela. Porque minha mãe, imagino. ela se preocupou comigo sempre de ir para o interior, sempre no São João. Então, a gente ficou com essa preocupação de passar essa identidade para ela. Essa identidade. Eu falo que eu tenho essa preocupação com a Liz, e assim, eu sou aquele negócio bem cosmopolita, né? Assim, engenheira de formação, não sei o quê. Eu não tô com esse contato tanto com a cultura, como vocês trabalham com isso e tal, né? Então, e ainda assim eu tenho essa preocupação. Então, assim, eu já levei a Alice pra Cabaceiras, pra ela. Eu escutei você falar, ela já conheceu o bode, ela já conheceu o porco, ela já conheceu, sabe? E assim, a minha infância foi toda na roça, foi no interior de Minas, porque minha família tem roça lá até hoje. E aí eu Leva fiquei ela assim. pra roça. Já levei. Tem que levar. Levei, fui Todo parar na ano ela roça, tem minha que ir filha, pra correndo roça. atrás de galinha. Ótimo. Sabe? Então, assim, bota a Liz na grama, meu filho. Vai comer. Outro dia. É muito difícil um dia que a Liz não come terra. É muito difícil. Porque eu sempre levo ela pra graminha do prédio, aí ela se faz lá, sabe? Então, assim, eu tenho essa preocupação. Eu tenho muito forte essa preocupação. Eu ainda acho que eu preciso melhorar muito na questão cultural relacionada a músicas, a comidas, de repente, que você me trouxe esse insight, mas enfim. Agora, gente, o papo tá delicioso. Eu tinha tanta pergunta aqui, tanta, mas eu vou ter que fazer Parte dois. uma parte 2, tá? Estamos Eu já aqui. vou pegar a agenda de vocês e bloquear Estamos pra à parte 2. disposição. Mas eu quero fechar o nosso episódio com uma pergunta mega difícil, tá? Vocês vão ter que refletir sobre isso. Olha, se vocês pudessem escolher um passo de dança para definir a maternidade e a paternidade, qual seria? Por essa vocês não esperavam. Posso falar? Claro. Um balanço. Por quê? O balanço traduz o balanço pra quem não sabe. Balanço é do samba. Pronto, balanço é do samba, tem no forró também. O balanço é quando você se desloca na lateral, de um lado pro outro. É quando É um pra lá, um pra lá cá, e um pra cá, O né? pessoal Na lateral. fica mais- É justamente esse. E é justamente isso aqui. Porque esse movimento aqui, você pode fazer ele de várias formas, né? Eu posso, inclusive, em vez de fazer um pra lá, um pra cá, eu posso fazer um contratempo, né? E levando isso pros pés, eu posso fazer uma infinidade de movimentações. Eu acho que isso define bem, né? Tem hora que vai ser só um balancinho, que é o balanço que a gente bota o neném pra dormir, às vezes no samba, às vezes no forró, né? E esse balanço a gente encontra em vários ritmos também. Esse deslocamento na lateral. E tem horas que isso vai estar mais agitado, né? Isso vai estar mais em contratempo, vamos dizer assim. E em momento nenhum deixará de ser um balanço, né? Gostei. Sempre vai ser um balanço. Gostei. A sua resposta ficou mais difícil depois dessa do muito. Soneca. Tá saindo Não, eu falei fumaça. logo porque se Tá ela fala... saindo uma fumacinha aqui. Giros. Pra mim, o movimento de giro. Nossa, é uma resposta muito de mãe. Eu acho Né? que eu responderia giro Giro também. também. É, porque Cambrê. Não vou botar o cambrê, porque eu vou ficar de cabeça pra baixo o tempo todo. Vamos colocar o giro. mas eu acho que o giro, às vezes você sai tonta, às vezes sai perfeito, às vezes sai pela tangente. Isso é muita maternidade, né? Às vezes se afasta a gente, às vezes une a Nossa, gente, ótimo. né? Genial, também. Eu Genial. acho o giro. Eu sempre digo para as alunas na aula, tenta quando girar, não se afastar tanto do seu condutor. Eu já ouvi isso porque- muitas vezes de você. Porque todas as circunstâncias fazem a gente se afastar e a gente vai lutar contra essa força que nos afasta. Inclusive, foi uma aluna que disse que era muito poética a nossa aula por conta disso. Mas, para mim, o que traduz são os giros mesmo.
tanto porque a gente gira ao nosso redor, ao redor da Justo. própria Ercília, né? Do eixo, né? Do eixo, quanto a gente gira ao redor dele em algum momento, ele gira ao nosso redor também. Não vai ter uma regra. Eu não Sim. tenho que estar sempre no centro e ele também não vai estar sempre no centro. Vai ter giro lento, vai ter giro rápido, vai ter giro mais apertadinho, vai ter giro mais espalhado se eu estiver lá num show, num espetáculo me apresentando. Então, e o giro é uma forma da gente se mostrar também, né? A mãe se mostra enquanto gira, o pai se mostra enquanto gira. Você Tem hora- lembra que existe você para além da Sim. maternidade, né? Porque é Eu aquele acho- seu momento de brilhar, né? É o nosso momento, o giro. É a hora de jogar a saia, é a hora de dizer, Jogar eu o tô aqui. Eu cabelo. tô... Gente, eu tô com isso. vontade de levantar e girar. Né? Deu saudade de girar. Nossa senhora, de tudo. Gente, muito obrigada. Obrigada Adorei, a você, Fê. adorei. Ser mãe e ser pai é uma dança constante. Às vezes no compasso perfeito, às vezes fora do ritmo, mas o importante é seguir juntos, de mãos dadas. Lembrando que o palco mais importante é o palco da vida real. Gente, muito obrigada por terem vindo aqui, né? De novo, eu sou mega fã de vocês, eu adoro. Quando vocês toparam, eu falei, meu Deus, agora eu tô nervosa, sabe? E aí, eu queria primeiro, assim, a gente tem a playlist do Vita Materna. Eu queria saber qual é a contribuição de vocês com as músicas pra gente colocar na nossa playlist. Eu tenho várias. A gente Mas tem uma playlist de Aurora. de Aurora, Aurora Boreal, que é uma música de Israel, né? Que foi daí que veio o nome dela também. Ah, que legal. E Cauã ama essa música também, canta. E de Cauã é Um Anjo do Céu. Essa música é bem... Tem forró, tem uma versão forró e tem uma versão reggae também. Você quer que ponha na playlist a versão forró ou a versão reggae? Pode ser forró. Tá bom. E Anunciação. Menina, a Anunciação está na nossa playlist. Outra mãe trouxe a Anunciação pra gente. É porque é muito... E ela ia chegar num domingo. Realmente, ela ia chegar num domingo. Foi o médico que conseguiu frear e conter. Ela chegou na Na terça-feira. terça-feira. Mas ela ia chegar num domingo de manhã, do jeito que tá dizendo Adoro, na música. adoro. E a gente anunciou o sexo, né, com Anunciação. A nossa playlist tá ficando sensacional. E aqui eu queria deixar uma lembrancinha pra vocês do Vita. Ai, que lindo! É uma lembrancinha. Show. É uma lembrancinha em crochê, porque agora eu tô muito na pegada do artesanal, porque eu acho que carrega história, carrega, assim, geralmente é uma mulher fazendo, então tem um empoderamento, né? A questão de apoiarmos outras mulheres. Então, assim, é só uma lembrancinha pra vocês. Espero que gostem muito. É um porta-copos com chaveirinho do Vita E pra uma vocês. coincidência, né? O tapete do quarto de Aurora é desse crochêzinho de Crochê. malha. Ah, mentira! Porque quando a gente foi montar o quarto, a gente né, pensou que a gente queria elementos de pessoas que a gente admirasse e que tivesse o máximo a nossa cara mesmo. Então, aí o tapete foi uma amiga nossa, Fabi, que fez. Ela mesma fez com as cores. Então, a gente fugiu, foi verde água e rosa chá, que era o que representava ela pra gente. E o tapete é de crochê de malha. assim Pronto. Circular, é bem lindo. A gente já veio de rosa e agora tá Tá ligado uma no crochê. sintonia absurda. E pra fechar, gente, eu abro um quadro aqui que é o Vita Vitrine. É um quadro que vocês vão falar para aquela câmera ali, divulgar o trabalho de vocês, os arrobas, os projetos futuros, o que vocês têm de bom, enfim. Fiquem à vontade para falar de vocês nesse momento. Então, nosso Instagram, né, profissional do casal é Soneca e Ercília, bem o nome da gente. E hoje a gente tem a Sonho Escola de Dança, que é a nossa escola de dança, que fica aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, né, aqui no Ali, Bessa Aeroclube, né? Aeroclube, exatamente. E também a gente vem muito firme, muito presente no digital. E em breve vai Projetos vir futuros, né? vai vir um curso aí online. A gente não pode falar tanto, mas é isso. Que vocês vão divulgar nesse arroba Soneca e Soneca Ercília. Tudo no Soneca Ercília e Sonho Escola de Dança. Ai, arrasou, já quero. Já quero. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, que pra mim foi simplesmente uma delícia, já curtam, compartilhem, mandem pra todo mundo assistir, que tá uma delícia. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.